O dia amanhece e você se dá conta de que o dia está mais bonito que o normal, sem muitas nuvens e um calor que não chega a ser um incômodo. O dia está tão bom que te dá vontade de sair de casa por alguns minutos só para respirar um ar fresco. E em um momento onde você se espreguiça apreciando o belo dia que será, você olha para o céu e vê algo brilhante, algo fora do comum. Ao voltar para casa, todos os meios de comunicação não falam de outra coisa a não ser de um cometa que está vindo em direção à Terra e com uma grande chance de colisão e extinção em massa. A questão que fica ao saber que todo o seu futuro está prestes a ser destruído é simplesmente como sobreviver à queda de um cometa, ou melhor ainda, como sobreviver à queda do cometa Clark no filme Destruição Final, O Último Refúgio. Bom, para quem é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você gostar do conteúdo e estiver me escutando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Se estiver me escutando por qualquer outra plataforma de podcast, seja Spotify, Apple Podcast, não esqueça de me seguir para também sempre receber os novos episódios. E por último, mas não menos importante, se você gostar muito mesmo, o link do Apoia-se está na descrição de todos os episódios. Lá você pode me ajudar a manter o podcast para que eu sempre continue postando os episódios e, sem muita enrolação, vamos para o episódio. Bom, durante o período de descoberta e início do incidente, teorias foram criadas e a calma foi instalada na população. É difícil imaginar como é possível acalmar o mundo todo quando um objeto com capacidade de destruição em massa vem em direção ao seu planeta. Mas, por ser um cometa, Clark reage de forma diferente, quanto mais se aproxima da Terra e, consequentemente, do Sol. Existem alguns objetos no universo, como por exemplo asteroides e cometas. Apesar de parecidos, eles têm reações diferentes ao entrar em contato com o calor do Sol. Um cometa, por sua vez, que também é o nosso vilão, ele acaba sendo composto por poeira, rochas e muito gelo. Portanto, ao se aproximar do Sol, o gelo do cometa ele começa a evaporar. Isso faz com que o cometa libere alguns gases que formam aquela cauda que o persegue. Nesse processo, alguns fragmentos do cometa podem se soltar do corpo principal e acabam por acompanhá-lo em sua cauda. Então, para todos aqueles que estudaram Clark desde sua descoberta, que na verdade foi algo recente, foram semanas antes do impacto, a conclusão é que essa reação da liberação de gases por conta do calor seria o suficiente para que ele se desviasse do percurso e o impacto na Terra fosse evitado de forma natural. Mas a questão que ficou é e quanto aos pedaços que o acompanham? O que vai acontecer com eles? Eles também vão sofrer esse desvio? Bom, é nesse momento que agora você se encontra, no dia em que todos do mundo acompanham os veículos de comunicação enquanto transmitem a queda do primeiro fragmento do cometa Clark. Então, curiosamente, você está com as pessoas que você mais gosta. Pode ser seus amigos, família, o que você preferir. E em uma brincadeira simples, você e as pessoas ao seu redor começam a criar planos para sobreviver. Todos acabam, obviamente, levando na brincadeira a busca por recursos, local de encontro, onde se esconder, e é quando o primeiro fragmento entra na atmosfera. O silêncio ele acaba tomando conta de todo o ambiente, e o fragmento, que contém aproximadamente o tamanho de um estádio de futebol, contendo um pouco menos de 120 metros de comprimento e 90 de largura, que estava previsto para que caísse no oceano, acaba caindo em Tampa, na Flórida. Nesse momento, o silêncio ele toma conta não só do ambiente que você se encontra, mas também de todos os repórteres. Pouco mais de 400 mil pessoas morreram instantaneamente. A destruição ela alcançou até Orlando, que é 137 quilômetros de distância do impacto inicial. E a sua onda de choque causou danos a até 2.500 quilômetros de distância. O que era simplesmente uma brincadeira pela sobrevivência, agora vai se tornar algo real. E uma informação concedida por um repórter em meio ao silêncio total é de que o objeto principal, o cometa Clark, ele vai se chocar com a Terra em 48 horas. Nesse momento, uma enxurrada de informações acabam caindo sobre seus ouvidos, o que te leva ao primeiro passo para sobreviver. Mantenha calma, respire fundo e pense. O cometa Clark ele tem pouco mais de 10 km de diâmetro.
ele é muito maior do que o fragmento que caiu em Tampa. Esse tamanho e com a sua velocidade por ser um cometa, permite que ele acabe causando pelo menos uma extinção de 70% das espécies do planeta. Parece até exagero, mas o asteroide que causou a extinção dos dinossauros, ele era um pouco maior que o cometa Clark. Ele continha algo entre em torno de 10 a 15 quilômetros de diâmetro. E esse asteroide ele foi capaz de dizimar 75% das espécies da população do planeta em geral. Então, não vai dar para você simplesmente ficar tranquilo na sua casa esperando que todo o caos acabe. Um dos primeiros pontos é entender que não foi apenas um detrito que caiu e que vai cair. Outros milhares vão se chocar com a Terra antecipando o objeto principal. E eles vão variar de tamanho, desde maiores do que caiu em Tampa até menores, causando uma chuva de meteoritos. Sem informações de quando e onde vão cair, já que todo mundo agora está em caos, você deve sempre ficar atento ao céu e mantenha seu foco na busca do seu objetivo. Tenha em mente que o impacto do cometa ele vai ser composto por 3 fases, que é o impacto, a bola de fogo e a onda de choque. E a onda de choque ela ainda pode te matar dependendo da distância que você estiver do impacto. Então, nesse período de 48 horas até o impacto principal, você deve se manter atento a 2 objetivos, que é coletar recursos e achar um lugar para se esconder. Em questão de recursos, os personagens principais, eles ficaram 9 meses presos em um bunker na Groenlândia, sem contato algum com o lado de fora. Então tenha em mente que, por pelo menos 9 meses, você tem que ter recursos que, de maneira racionada ou não, eles durem pelo menos 9 meses até você poder sair do seu esconderijo. Para a alegria de todo brasileiro, o impacto, foi dito pelo menos no filme, que o impacto ele seria no norte da África, pegando uma parte da Europa. Mas se vocês assistirem o filme que está disponível na Max, vocês vão ver que durante o impacto foi criada uma animação. Foram 2 animações na verdade. Uma que foi durante o impacto e uma outra que foi posteriormente aos 9 meses, mostrando as crateras que foram pelo menos ali na região principal e também nos Estados Unidos. O resto do mundo acabou não mostrando. Mas o impacto ele aconteceu bem no norte da Europa. Na verdade foi muito perto da Groenlândia, local onde os personagens principais acabaram ficando. Então isso cria talvez, e eu digo talvez porque, para não criar uma grande esperança, é que o Brasil, por estar mais longe do impacto, ele acabe sofrendo menos danos do que os locais mais próximos, o que nos dá uma chance maior de sobrevivência. E é óbvio que ainda assim o Brasil vai sofrer dano. Se você não for para um bunker, você não vai sobreviver. Então é obrigatório a ida para um bunker. Ah, mas John, não tem bunkers no Brasil. Na verdade tem. Existem diversas construções feitas durante a Segunda Guerra, por exemplo, que apesar de serem abandonadas e não terem a aparência de um bunker, elas já serviriam para o nosso objetivo principal, que é sobreviver os 9 meses. Estações de metrô elas também servem como abrigo temporário. Então no Brasil tem bunkers, a maioria obviamente que eles são particulares, mas existem bunkers e ambientes subterrâneos que são reforçados e talvez aguentariam o cometa. Lógico, com um impacto direto na sua localização, mesmo você estando em um bunker, sinto muito, mas pode estar no melhor bunker do mundo, mas isso não vai fazer diferença nenhuma, o que não é nosso caso. Então, lembrando que o impacto do cometa ele foi distante, então apesar de toda a destruição ser óbvia, aqui ainda chegaria com menos força. Então, para vocês terem uma noção, em 1942, um decreto definiu que era necessário para os cidadãos brasileiros que tivessem abrigos para defesas antiaérea. Assim, muitos prédios antigos que ainda estão de pé hoje possuem esses abrigos. Obviamente que eles não são claramente, visualmente abrigos. Eles viraram estacionamentos, quartos de limpeza e por aí vai, mas eles ainda têm sua funcionalidade. Então eu quero que você se lembre, nesse momento, algumas pessoas
elas acabam vendo toda essa situação como uma chance de praticar o mal, outras uma chance de redenção. Durante os períodos que antecedem a queda e destruição da humanidade, e como já visto em diversas ocasiões de extrema dificuldade, as pessoas, em sua mais pura vontade de sobrevivência, vão fazer o necessário para conseguir o que desejar. Isso não quer dizer que apenas pessoas ruins fariam ou farão o necessário, mas todos aqueles que estiverem desesperados. Então, dessa forma, tente evitar tumultos na sua busca por recursos. E se não tiver como evitá-los, apenas fique atento e não dê chance para que outra pessoa se aproveite da sua bondade ou ingenuidade. Eu nem citei, porque para nós não iria fazer diferença nenhuma, mas durante o filme teve um alerta presidencial, porque claramente é óbvio. Temos que julgar que você não foi chamado, porque eles chamaram considerando a sua profissão, então na pior das hipóteses eu tenho que considerar a pior das hipóteses, então você não foi chamado e você vai precisar sobreviver por conta própria. Essa seleção, ela ainda acabou filtrando as pessoas que tinham doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade e asma, por exemplo, entre outras doenças. E elas acabaram sendo descartadas. O que, pensando de forma mais abrangente, pode ser algo ruim a ser feito. Primeiramente, que para a sobrevivência da nossa espécie, de qualquer espécie em geral, perpetuar doenças que podem acarretar em problemas não é uma boa ideia. Mas existem pessoas que possuem conhecimentos únicos e, mesmo doentes, elas poderiam servir como especialistas para uma nova sociedade. Então, de todo modo, eu acho que isso deveria ser averiguado com mais. Na verdade, eles nem averiguaram direito, né? Eles, assim, tanto que o personagem, a família principal, o menino, ele sofria de diabetes e só foram descobrir porque a mãe dele citou pro guarda, sem querer ali, que ele tinha diabetes e acabaram não deixando eles embarcarem no avião pro bunker. Então, assim, eles não verificaram as pessoas que tinham doenças crônicas de forma correta, muito menos fazer isso que eu falei de verificar se a pessoa ela pode ter alguma utilidade para essa nova sociedade. Então, bom, o impacto ele faria com que a poeira e outros gases, como enxofre, por exemplo, fossem lançados na atmosfera. Então, incêndios por todo o mundo lançariam ainda mais poeira e detritos na atmosfera. Isso faria com que a luz do Sol ela fosse bloqueada. Então, a queda de temperatura ocorreria. Dependendo da densidade e do tempo que o Sol, a luz solar ficasse bloqueada, isso poderia reduzir muito a temperatura, prejudicando o processo, por exemplo, de fotossíntese. Isso acabaria impactando diretamente a alimentação dos animais, prejudicaria os oceanos, por exemplo, já que o fitoplâncton, que ele faz a fotossíntese e ele acaba servindo como alimento principal para muitas espécies de peixes e ele também é responsável por oxigenar a água. Então, a chuva também acabaria se tornando ácida por conta dos incêndios que levariam detritos à atmosfera e acabariam alterando o pH da água, causando então chuvas ácidas que, a longo prazo, em uma plantação, né, futuramente, após sair do bunker, isso mataria as suas plantações, acabaria com o seu solo, o mundo sofreria com alterações climáticas. Então, posteriormente a todo o caos, essa poeira lançada na atmosfera, podendo reduzir a temperatura do planeta, poderia sim também gerar um inverno nuclear, dificultando a nova sociedade, né, dificultando o surgimento dessa nova sociedade. Então, é importante também considerar que a radiação causada pelo cometa, ela é emitida por dois fatores. Primeiro, que ao se aproximar do Sol, a cauda que é criada pela sublimação dos materiais do cometa, ela acaba também emitindo radiação. E o outro fator é que, dependendo da composição do cometa, apesar de no filme não ter sido citado, isso pode fazer com que ele tenha, isso pode fazer com que em sua composição ele tenha materiais que acabem emitindo ainda mais radiação. Mesmo de forma geral, a radiação no mundo ela acabaria se dissipando em algumas semanas ou meses.
Agora, o local da queda, né, pensando, lógico, em sua composição do cometa, poderia ficar anos e anos ainda emitindo radiação. Lugares frios, como Groenlândia, que os personagens principais eles acabaram fugindo, eles tendem a manter a radiação por mais tempo. Isso por conta da temperatura do ambiente, tem uma menor variação climática. Então, comparado com ambientes quentes, né, com localizações que são mais tropicais, que têm uma variação climática maior, comparados, os lugares frios acabam ficando com mais tempo de radiação. E se vocês acham que ainda assim é difícil sobreviver, no final do filme tem uma cena em que começa a mostrar o mapa e o mundo em si, como ficou, né? E algumas bases elas começam a entrar em contato umas com as outras. E, para nossa surpresa, uma das bases ela era de São Paulo. Então, uma galera no Brasil sobreviveu, né? Lógico, outras cidades no Brasil podem ter sobrevivido também, né? No caso, eles começaram a citar algumas cidades com mais população do mundo. Então, eles citaram São Paulo como um exemplo, citaram, acho que Paris também, ou não me recordo agora, mas eles citaram algumas grandes cidades. Então, antes de finalizar, algumas informações que talvez possam ser importantes para o seu conhecimento geral é que objetos citados, como asteroides e cometas, eles podem conter pedaços que se soltem do corpo principal, como ocorreu no filme. Se isso acontecer, eles são chamados de meteoroides. Quando entram em contato com a atmosfera, o atrito com o ar pode acabar despedaçando eles e eles virando poeira. Quando isso acontece, né, com o fenômeno de luz, eles são conhecidos como meteoros ou estrela cadente. E se esse pedaço, esse objeto sobreviver e cair na Terra, né, cair ao solo, ele é chamado de meteorito. É só para deixar claro, muitas vezes eu vejo em algumas situações que tudo, cometa, asteroide, meteorito, tudo acaba sendo retratado como meteoro. Tem um site para, se vocês quiserem entrar, ele é chamado de Asteroid Launcher. Ele simula a queda de asteroides, cometas, só que ele é limitado, não tem como colocar algo com a capacidade de extinção em massa. Mas se você entra lá para brincar, coloque todo cometa ou asteroide que você for colocar, coloque no ângulo de 60 graus. Pode não parecer, mas na verdade esse ângulo ele é o mais perigoso para a queda de um objeto desse na Terra. É quando ele causa mais danos. Então, bom, um evento desse nível ele acabaria causando uma extinção em massa em todo o planeta Terra. Tudo que nós conhecemos acabaria sendo alterado. E isso pode sim ser recuperado pelo planeta Terra, mas em dezenas ou milhares de anos. Na verdade, nós não estaríamos aqui para que pudéssemos ver. Talvez nossos futuros filhos, netos, bisnetos acabariam vendo uma nova sociedade surgir. Então não vamos ter o vislumbre do planeta voltar ao que era antes. Então, caso sobreviva, apenas acostume-se com a sua nova vida. Uma vida mais simples, é difícil, mas mais simples. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de, se estiver pelo YouTube, me seguir, se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Por qualquer outra plataforma de podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios. Feliz 2025 para todos vocês que estiverem escutando. E mais uma coisa, se vocês tiverem algum episódio, alguma ideia, pode ser de filme ou acontecimento histórico, eu tenho que fazer mais episódios de acontecimentos reais. Para pra pensar, acho que o último que eu fiz foi do inverno nuclear, né? Não tenho certeza. Mas comentem, mandem mensagem, pode me mandar mensagem lá no Instagram, eu sempre respondo. Bom, até a próxima, obrigado por escutarem até aqui e um beijão para vocês.